Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Uma dúvida recorrente do iniciante é determinados tipos de potenciômetro. Sobre determinados tipos de potenciômetro, muitas vezes ele se depara com algum que tem alguns pinos diferentes do convencional, que são aquele de 3 pinos que você já aprendeu inclusive neste mesmo curso. Vamos tentar ajudar o iniciante a localizar os pinos corretos quando ele se deparar com este tipo de potenciômetro, pois sabemos que na sucata eletrônica tem muita coisa interessante, inclusive potenciômetros do gênero que você encontra em rádios, mini systems, então você pode aproveitar para projetos se souber como identificar os pinos do mesmo. Vamos ver alguns potenciômetros diferentes. E este vídeo é um oferecimento da Proese Componentes Eletrônicos. Acesse proese.com.br, confira todos os produtos, tem muita coisa interessante para você. Confira, já faça seu cadastro. Na sua compra, utilize o cupom de desconto canal WR Kids. Vamos para a aula de hoje. Segura aí. Uma coisa que sempre é válida para potenciômetros é que ele consiste em um resistor variável. Então você tem um resistor que tem uma variação de sua resistência. Muito bem. Por exemplo, 50 kΩ. Se você tem um potenciômetro convencional de 3 terminais, você consegue variar então tudo para um lado. Você tem ali, entre o terminal central e esse extremo, os 50K, e entre o terminal central e o outro extremo, 0 ohms. Da mesma forma para o outro lado, se você mover para esse lado aqui, aí aqui passa a ter 0 ohms e aqui passa a ter 50K. E assim, proporcionalmente, pode ser linear ou logarítmico. Lembrando que B significa linear, A logarítmico, ou então você vai encontrar lin ou log impresso no componente. E o circuito equivalente do potenciômetro convencional pode ser 2 resistores ligados em série desta forma. Então aqui nós temos o terminal central e aqui os dois extremos. 50K você tem 25K aqui, 25K aqui. Uma associação bacana que você pode fazer é que sempre a soma dos dois lados, das duas resistências, deve resultar no valor nominal do potenciômetro. Então esse valor de resistência mais esse sempre deve resultar nos 50K aqui no nosso exemplo. Se for 100K, por exemplo, é 50-50. Ou se um lado tiver 20, no outro será 80. Um lado 75, o outro 25. 30, 70. 10, 90. Compreendeu? Só uma revisão breve. E aí o estudante pode se deparar com potenciômetros um pouco diferentes. E essa pergunta vem para mim de vez em quando. O que fazer para identificar os terminais? Neste caso aqui, inclusive nós temos aqui o valor impresso 50kB. Então esse potenciômetro aqui é de 50.000 ohms ou 50 kΩ, B linear. Então ele varia sua resistência de forma linear em relação ao movimento do eixo aqui. Só que ele tem 6 terminais. E na realidade, galera, isso aqui consiste em um potenciômetro duplo. No caso, nós temos um único eixo para 2 potenciômetros. Então o circuito desse cara aqui seria mais uma dupla de resistores aí. Colocar 25 para cada lado, simbolizando o eixo no meio. E aí os 6 terminais. Em um diagrama esquemático, como vamos encontrar isso aqui? Um potenciômetro assim, em um diagrama esquemático, alguns autores representam desta forma aqui, ó. Então tem um potenciômetro, vamos colocar aqui 50K ohms, linear B. Segundo potenciômetro,
50 kΩ B. E aí tem um pontilhado entre um potenciômetro e outro. Desta forma, a indicar que os dois variam sua resistência juntos. Isso significa que são dois potenciômetros controlados por um mesmo eixo. E é o que de fato acontece aqui, ó. Então nós temos 3 terminais que são um potenciômetro e outros 3 que são outro potenciômetro, mas eu só consigo controlar os dois juntos. E qual a vantagem deste tipo de dispositivo? Por exemplo, o ajuste de volume de um amplificador estéreo, onde eu preciso atuar nos canais direito e esquerdo ao mesmo tempo. Tenho outro exemplo aqui para você. Esse aqui é de 10K linear também, ó. Às vezes o B vem na frente do valor. É a mesma coisa, olha só. Nós temos aqui 6 terminais e um único eixo. E quando eu movimento esse eixo, eu atuo em ambas as resistências de forma concomitante. No entanto, podemos ainda encontrar este tipo de potenciômetro aqui. Entre muitos outros, é claro, mas eu estou exemplificando com esse aqui, que são 6 terminais em linha desta forma. Esse aqui, inclusive, está com o knob, provavelmente era de um rádio. Eu tenho muitos componentes antigos aqui na empresa da época de manutenção. Então, tem outro aqui que é o mesmo sistema, ó, 6 terminais em linha. Nós temos 2 pontos de sustentação aqui, que servem para a sustentação mecânica do dispositivo, provavelmente na placa de circuito impresso onde ele ia. E no caso deste aqui, tem esses 2 aqui. Por que está na protoboard? Porque é mais fácil para eu medir a resistência. Eu vou medir a resistência com vocês e vamos mapear os terminais deste potenciômetro agora para você ver como você faz quando você encontrar um potenciômetro que não sabe os terminais. Então é uma dica para você conferir. Estou aqui com o multímetro, eu vou colocar para medir resistência, aqui em ohmímetro, e aí nós vamos verificando terminal por terminal. Então vou tentar mostrar aqui para você. Vou colocar aqui nos 2 extremos, inicialmente, ver o que eu meço. Provavelmente esse cara aqui consiste em um potenciômetro duplo também. Então nós temos 18,55 kΩ. Movimente o eixo e veja se há alguma variação. Então estou movimentando aqui o eixo do potenciômetro, estou baixando a resistência, ó. Praticamente zerei, agora estamos com 5 ohms. Então para esse lado aqui eu já sei que estou combinando um terminal central com um lateral. Observe, se eu movimentar tudo para o outro lado, eu chego a 18K de novo. Então eu concluo que esse cara aqui deve ser aproximadamente 18 ou 20 kΩ. Provavelmente, se eu combinar outros 2 terminais, eu vou encontrar 0 ohms. Então eu vou testar aqui o segundo com o último ainda. Aqui está medindo 18K. Então estou movimentando para um lado, sentido horário, 18K, sentido anti-horário, 18K. Então provavelmente eu encontrei os 2 terminais extremos do potenciômetro. Perceberam isso? Ou seja, esse aqui é um extremo, esse é outro, e esse aqui seria o terminal central. Então, medindo estes 2 aqui, eu devo conseguir variar a resistência. Vamos ver. 1,5 ohms. Movimentando agora no sentido horário, chegou aos 18K, olha só. Então agora os 2 extremos aqui, que eu havia medido originalmente, deve ter 0.
ou praticamente isso. Resistência baixa, giro para o outro lado, 18K. Então já encontrei aqui, deixa eu riscar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que temos na realidade é o seguinte, eu tenho o terminal central aqui, que eu vou chamar de C1, aqui eu vou chamar de E1, e aqui eu vou chamar de D1. Então, o terminal central de um potenciômetro, que poderia ser esse aqui, por exemplo, só que no caso aqui é 18K. Terminal da esquerda, poderia ser esse aqui de cima, e o terminal da direita, esse de baixo, ou vice-versa. Aqui é indiferente. Então, nós temos mais 3 terminais para descobrir aqui. Provavelmente estes 3 consistem no segundo potenciômetro. E aí já vamos ter descoberto exatamente todos os terminais deste aí. Vamos fazer a medida aqui. Medir os dois de fora, tem 18K. Varia o eixo aqui, movimenta o eixo para um lado e para o outro, não muda a resistência. Observe, 18K ainda. Então estamos nos terminais extremos já. Provavelmente esse aqui é o central. E de fato é, ó. Consigo variar a resistência. Aqui agora eu devo ter 18K, movimentando para o sentido horário. Exatamente. Eu baixo até próximo de 0 ohms. Perfeito, olha só. Então tá aqui. Central 2, E2, D2. Encontramos os terminais aqui em alguns minutos com o ohmímetro. Então nós temos C1, E1 e D1, um dos potenciômetros, E2, C2 e D2, o segundo potenciômetro. No caso o valor é 18K, medido aqui. Provavelmente, se pesquisarmos ou procurarmos com atenção no próprio corpo, vamos encontrar algo com 20K ou até 22K, dependendo do fabricante. Tá aí, galera, então uma dica bem útil: encontre 2 terminais que apresentam uma resistência, meça essa resistência. Então vamos supor que você encontra ali 20 kΩ. Movimente o eixo do potenciômetro para os dois lados. Se a resistência não mudar, ficar fixa, você já encontrou os 2 extremos do potenciômetro, pois os 2 extremos terão sempre uma resistência constante. O que varia é o central em relação a um extremo ou outro. Compreendeu? Espero que essa aula tenha ajudado você a conhecer um pouco melhor sobre potenciômetros, quem ainda tinha dúvidas sobre esses dispositivos, e também sobre potenciômetros diferentes, esses potenciômetros estéreo ou com mais terminais. Mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Deixe seu feedback de sempre. Em caso de dúvidas, também comente aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Deixe aquele like, favorite o vídeo, compartilhe ao máximo com seus amigos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de inscrever-se. É só clicar no botão inscrever-se, marcar do lado o sininho. Se você já é inscrito e ainda não marcou o sininho, marque também, que você recebe notificação sempre que sai um vídeo novo. Então sempre que tiver uma novidade, você é notificado e assiste em primeira mão. Então é importante marcar o sininho também. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Me siga também no Instagram, Twitter, Facebook. Publicamos seguidamente por lá. Aquele abraço e até a próxima.